Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta com Benefícios do Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Eu sei que a agenda de todos nesse momento deve estar bem assoberbada e para nós é muito gratificante e realmente vocês estarem prestigiando esse momento aqui conosco. E quando nós falamos, em tempo, isso que é importante, é essa dedicação do tempo aqui para com o ISB, para com as nossas atividades. Hoje nós abordaremos esse tema, até coincidentemente. Tempo é vida. 5 soluções para gerir seu tempo estrategicamente. Hoje nós estamos aqui com a Mariana Gulim, que vem com uma nova proposta, como otimizar a nossa rotina com estratégias práticas e transformar nossa relação com o tempo. Por favor, Mariana, se puder ficar aqui um pouquinho comigo, eu vou te apresentar formalmente ao pessoal aqui. Mariana, que é empresária. Bom, primeiro, muito bem-vinda, Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mariana é empresária há mais de 20 anos, especialista em gestão de pessoas, master coach, analista comportamental e corporal, especialista em autossabotagem, mentora de empresárias, mãe e voluntária da PAI Curitiba. Bom, como o tema de hoje, fala em tempo, eu vou deixar contigo, então, Mariana, porque eu sei que eu não posso tomar o seu tempo hoje, nesse evento, e temos que aproveitar o máximo possível, essa tarde, esse final de tarde. Mais uma vez, obrigada a vocês e eu vou passar agora para que a Mariana conduza conosco aqui o evento. Muito obrigada. Obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem? Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo tempo, de vocês aqui, por terem reservado um tempo de tarde num dezembro, que dezembro a gente sempre sabe que é caótico para todo mundo. Até estamos conversando agora há pouco aqui, a agenda de dezembro é sempre uma correria. E tempo é vida, Não é nem mais times money. Tempo é vida, não é mais só dinheiro. Então, parabéns pela decisão de estarem aqui, fazendo network, mas principalmente se desenvolvendo, Que esse é o nosso propósito sempre, ainda mais com essa ideia de vocês da Quinta com Benefícios. Hoje eu vou trazer para vocês, então, 5 soluções para a gente gerir melhor o tempo de forma estratégica, não só pensando nesse fim de ano, mas principalmente já para frente, Dezembro, como todo mundo sabe, é correria, não é só para mim, é para todo mundo. Então, o que a gente conseguir otimizar o nosso tempo, melhor, certo? E acredito que muitos problemas, eu acredito que todo mundo gostaria, se possível, virada de ano, e fica na expectativa de, não vejo a hora que termina logo dezembro, não vejo a hora de entrar de férias e deixa tudo de lado para começar um novo ano. Mas se fosse possível, como se fosse possível a gente varrer os nossos problemas na virada do ano para debaixo do tapete e lá ficar. Não dá, não tem como. Tem problemas que até seria melhor, se fosse isso possível, mas não tem como. Então, as meninas já me apresentaram, mas... Então, meu nome é Mariana Gulim, eu sou empresária há mais de 20 anos, trabalho com gestão de pessoas já há mais do que 20 anos também, e minha formação é administração de empresas com gestão estratégica de pessoas, trabalho como coach e mentora comportamental de empresários. E uma das maiores reclamações que escuto, não só dentro das mentorias, mas dentro das aulas e dentro dos treinamentos e palestras, é que se eu tivesse mais 3 horas, se eu tivesse mais 4 horas no meu dia. Infelizmente, não tem como a gente aumentar, no caso, o número de horas nosso de todo dia, Ou pelo menos um dia na semana. Não tem como, todo mundo tem as 24. Então, como melhor otimizar? O que seria possível fazermos para conseguir otimizar o tempo que a gente tem? Todo mundo tem o mesmo tempo, não é verdade? Desde os grandes empresários aí no mundo todo, até como uma criança. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E como fazer isso?
como fazer tantas coisas, né? Todo mundo aqui, ainda mais a mulherada, na verdade, né? A mulherada acumula tarefas no dia a dia, né? É mãe, é dona de casa e é motorista, né? Porque todo mundo é mãe turista aqui também, né? Alguém mais é mãe turista? Eu já passei essa fase, o meu já está com 19, então já virou motorista dele mesmo, mas muito tempo eu também era mãe turista. E, gente, daí como é que faz para caber tudo? Como que faz para caber tudo dentro do mesmo dia? Surta? Muitas vezes acaba surtando, né? Eu quase beirei um burnout por querer acumular funções e achar que eu tinha que dar conta de tudo, independente do que acontecesse. Então eu acabava me deixando de lado. E achava que a minha empresa era 100% e dependia 100% de mim, eu tinha que estar 100% na empresa. E isso me custou saúde emocional e física. E até que ponto isso vale a pena? Não é verdade? Então, sentir-se sobrecarregado é comum, mas não dá para normalizar. É possível, sim, a gente parar, pensar sobre e o que pode ser feito para a gente conseguir gerir melhor o tempo que a gente tem. O que seriam estratégias, que é exatamente isso, para isso que a gente veio, o que poderia usar de estratégia no meu dia a dia, que muitas vezes pode parecer óbvio, mas a gente também vai conversar sobre isso. E não é. Coisa que a gente tem dificuldade no nosso dia a dia. Por exemplo, quem aqui sente que tem dificuldade em dizer não? Levanta a mão que eu quero ver, por favor. Logicamente que tem áreas, né? Tem pessoas que a gente tem mais dificuldade para dizer não, algumas mais do que outras. Mas é uma das grandes dores dos meus clientes dentro das mentorias e dentro das próprias aulas, né? Nas aulas também. Qual é a grande dificuldade? Dizer não. E não é um não assim, Jocely, não, obrigada. Não, sentir necessidade de explicar por que eu estou dizendo não. Como assim? Tem que explicar porque eu não quero? Não necessariamente. Ou na hora de falar com um colaborador, o porquê não alguma coisa. Por que tem que explicar? Por que eu tenho que priorizar ele e não a mim? Então, todos esses pontos a gente vai conversar um pouquinho aqui. Antes da gente começar propriamente a falar das 5 estratégias, eu quis trazer os 3 pilares da gestão de tempo. Por quê? Tempo é vida, né? Então já vimos lá desde o comecinho que tempo é vida, não é nem mais dinheiro mais. Então tempo é vida. E o que eu preciso fazer para eu conseguir ter mais tempo? E não simplesmente ter mais tempo, porque eu posso de repente, então tá bom, tá aqui ó. Te dou mais 3 horas no teu dia. O que você vai fazer com essas 3 horas no teu dia? Por exemplo, tem que ter tempo para utilizar essas 3 horas. Você pode usar essas 3 horas bem, ou você pode usar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Né? Eu brinco até que tempo, se a gente tivesse mais 3 horas, por exemplo, é que nem bolsa. Tem grande parte de mulher aqui, e se não tem os homens que conhecem mulheres. Mulher consegue encher bolsa, quanto maior a bolsa, mais coisa ela consegue colocar dentro. Estou mentindo? Não. O tempo. Se a gente tem mais tempo, a gente consegue colocar o que a gente quiser lá dentro dele também. Não necessariamente é o que eu vou usar que está dentro desse tempo. Não necessariamente é a melhor forma de eu usar essa bolsa, por exemplo, essa bolsa maior que eu troquei. Não é verdade? Não adianta. Não é porque eu tenho mais tempo que eu vou usar de forma estratégica, de forma inteligente e que vai me trazer mais resultado e vai me tornar mais produtiva. Agenda cheia não é sinônimo de produtividade, gente. É uma sensação de produtividade, mas você pode estar com a tua agenda cheia, chega no final do dia, você olha, meu Deus, o que eu fiz com o meu tempo que eu não consegui fazer nem metade do que eu tinha listado que eu precisava fazer? Quantas vezes vocês já sentiram isso? Quantos dias na semana vocês têm essa sensação? De chegar no final do dia e olhar assim, meu Deus, o que eu fiz hoje? E olhar a lista de coisas que você tinha se programado para fazer e não deu check nem na metade. Então, os nossos 3 pilares, o que a gente tem que pensar antes de pensar no nosso tempo. Qual que é o nosso propósito? E o propósito não é um porquê, e sim um para quê.
Por que isso? Por que um para quê? É a minha razão de. Então, para que eu quero ter mais tempo? Para que eu quero uma bolsa maior? Para caber mais bala? Moeda que eu recebo de troco, nem usa mais moeda, mas para quê? Para quê? Então, para quem? Quero mais tempo para eu ficar mais com o meu filho. Ou eu quero mais tempo porque eu gostaria, de repente, de contribuir de alguma forma. Então, para quê? O primeiro pilar é o propósito. Desculpa. Segundo pilar seria os nossos hábitos, termos hábitos assertivos, maior disciplina e maiores resultados. O que seria, no caso, os hábitos assertivos? Alguém aqui já conseguiu construir um hábito de um dia para o outro? Não, né? É a mesma coisa, por exemplo, assim, não, eu quero todo dia eu acordar e tomar um copo de água grande antes de tomar café, antes de qualquer coisa. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, putz, esqueci de tomar o copo d'água. O que eu faço? Daí no terceiro dia eu volto a tomar? Ou já foi. Para eu construir hábitos assertivos, eu preciso ter também um para quê. Para que eu vou ter esses hábitos assertivos? O que eles vão agregar para mim? Todos esses três pilares estão linkados. Então, tanto o propósito, como os hábitos e a constância. Porque para construir hábito, você precisa de constância. Como eu comentei, ninguém consegue construir um hábito propriamente de um dia para o outro. Não é verdade? Ninguém vai para a academia e sai sarado com uma semana de treino. Não é uma leitura, né? Que eu consigo, não, eu quero ler um livro. Obrigada. Quero começar a ler. Você não vai começar lendo um livro por dia. Não, se você ler uma página por dia, você já está lendo mais do que você lia. Então, comece. É sempre o primeiro passo. É a construção. Então, a partir desses três pilares, a gente consegue ter mais assertividade dentro da construção da nossa gestão de tempo. E a gestão de tempo está totalmente ligada com a nossa produtividade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? São duas coisas diferentes. Eu gerir o meu tempo melhor e eu ser mais produtivo. Como eu comentei, não é uma questão de agenda cheia. Eu posso ter uma agenda cheia com 500 atividades, mas não necessariamente aquelas 500 atividades vão me levar ao resultado que eu espero. O que vai me levar a ter, por exemplo, mais clientes? O que vai me levar a ter, de repente, um time que produza sem eu estar 100% na empresa? Que demande 100% de mim? Então, essas são pensamentos, na verdade, né? São analogias que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para usar do nosso tempo de melhor forma. Ok? E daí, sim, quais são as 5 soluções para você gerir o tempo de maneira estratégica, fechar, quem sabe, né? Porque não é porque estamos na metade já de dezembro que o ano acabou. Não é porque está entrando de férias que o ano já acabou, né? Mas o que ainda dá tempo de fazer? O que eu ainda posso fazer para conseguir melhores resultados, ou o que eu posso fazer hoje para eu plantar e colher, quem sabe, no começo do próximo ano. Então, primeiro, alguém já ouviu falar na palavra autorresponsabilidade? Levante a mão, por favor. Alguém quer falar sobre autorresponsabilidade? O que vocês entendem sobre autorresponsabilidade? Primeiro, eu vou fazer outra pergunta. O que é mais fácil para vocês? Fazer esse movimento aqui ou esse movimento aqui? Muito mais fácil botar a culpa no outro, né? Esse movimento aqui é muito mais fácil. E a autorresponsabilidade é isso. É eu ter a consciência de que os meus resultados são responsabilidade minha. Seja por ação ou por omissão. Seja por decisão ou por deixar.
que a não tomada de decisão também é uma decisão, certo? Então é muito mais fácil, o ser humano, é muito mais fácil para o ser humano colocar a culpa no outro do que assumir a responsabilidade com relação aos seus resultados. Por exemplo, quem aqui tem agenda física? Agenda. Tá. Quem não tem agenda física, mas usa agenda online? Tem as duas? Tá. E quem não tem agenda? Que bom. Porque a partir do momento... Eu já escutei empresário dentro das mentorias me virar e falar assim, não. Quem cuida da minha agenda é minha secretária. Meu pai fala isso. Dói no coração, assim. Tipo, eu trabalhando com isso e ele me fala que quem cuida da agenda dele é a secretária dele. Pelo amor de Deus. Aí tá, esquece uma reunião. Ou marca uma reunião com ele, ele esquece de avisar a secretária. A culpa é de quem? Dedinho, né? Mais fácil botar a culpa no outro. Então, se eu não tenho uma agenda, como é que eu vou cuidar do que eu tenho para fazer? Como é que eu vou cuidar do meu tempo? Então, de verdade, fiquei bem feliz que todo mundo tem agenda aqui, tá, gente? Não tem formato certo nem errado de agenda. O que importa é a gente ter. Por quê? Para você saber. Agora, sim, quem tem duas agendas, deixa eu fazer uma outra pergunta. É de pessoa física, uma para pessoa física, outra para jurídica? Tem duas? Tá. Quem que levantou que falou que tinha duas agendas? Agora sumiu. Ninguém, só porque eu falei. Gente, não tem como você gerir duas agendas. Você é um ser só. Você é uma pessoa só. Como é que faz? Complicado, né? Como é que faz para gerir duas agendas? Dá para separar. Separa. Entrou da porta para dentro na empresa, não é mais a Mariana, pessoa física. É Mariana, pessoa jurídica. Uhum. Tem como isso? A gente consegue dar uma segurada na onda, logicamente, né? Mas separar e a agenda é a mesma coisa. Como é que eu vou gerir duas agendas? Então, a autorresponsabilidade, o significado da autorresponsabilidade é você é o único responsável pelos resultados que você vem tendo. Seja por ação ou por omissão. Seja por decisão ou por falta de decisão. E se o teu time não está tendo o resultado que você gostaria de ter, a responsabilidade também é sua. Não, Mariana, como assim? Capaz que a culpa é minha? O time é de quem? Responsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu não tenho mais responsabilidade quando eu não tenho mais nenhum tipo de poder de ação com relação ao que a pessoa tem que fazer. Mas, se eu falhei, por exemplo, se eu não fiz uma revisão com relação ao que foi feito, responsabilidade tua, do resultado que eles estão tendo, sim. Então, primeira solução, sejam autorresponsáveis. E defina suas prioridades. E agora eu vou colocar um exercício para vocês. Quero que vocês pensem. Quais são suas 3 prioridades? Quais são as 3 pessoas que você prioriza? Todo mundo pensou? Alguém quer compartilhar? Rúbia. Oi, desculpa? Que bom. Quem aqui não se colocou na lista das prioridades? Gente, não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Quem não se colocou? Eu sabia. Eu tinha certeza que muita gente não se colocou. E eu aposto que tem mais gente só que ficou acanhada de levantar a mão. Ainda mais quem tem filho, quem tem... Não se coloca realmente. Não, daí não cabe nem na lista de 3, né? Então, daí coloca na lista, tipo, filhos é o segundo da lista. Entendi. Gente, agora vocês já pararam para pensar naquela mensagem dos comissários de bordo?
Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você, depois você auxilia a pessoa do teu lado. Isso vale pra vida, amor. Vale pra vida. Como é que você vai cuidar de quem você ama se você não tá bem? Como é que você vai trabalhar para ganhar dinheiro, para levar para viajar, para comprar coisa para os teus filhos, por exemplo, ou para você viajar, se você não está bem? Como é que você vai, né, ter uma empresa e fazer com que essa empresa cresça? Como é que você vai cuidar do teu time? Beleza, eu não tenho filho, não sou casada nem nada, mas então como é que você vai cuidar do seu time, então? Para que eles cresçam se você não está bem? Então, parabéns para quem se colocou na lista. Eu era uma que eu não me colocava. E eu ainda tenho que pensar 2 vezes ainda antes da minha lista de prioridades. Só que se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar de quem eu amo? E de quem eu quero que cresça? Ou do que eu quero prover, por exemplo, para essa pessoa? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trazer dinheiro? Para quê? Então, segunda solução, quais são as suas prioridades? E nas prioridades, a gente tem que começar a parar para pensar com relação ao para quê também. Para que eu tenho essas prioridades? O que ela vai contribuir no meu dia a dia? O que eu posso fazer no meu trabalho para que essas minhas prioridades também cresçam comigo? Terceira, agora eu vou para Então, essa é a terceira solução. Para de achar que você é multitarefa. As mulheres adoram dizer que sabe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e reclama dos homens ainda que eles só têm o foco específico, que não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Pelo menos a metade da mulherada aqui em algum momento já falou essa frase. Homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí me diz uma coisa. Como é que você foca? Ah, não, e se vangloriam ainda porque consegue dirigir e se maquiar. É. Não, mas daí, pelo amor de Deus, vai segurar pincel, comer sanduíche, dirigir e ainda falar no telefone, daí aí é polvo, né, a pessoa, não é mais um ser humano. Então, gente, ó, pesquisadores estimam que perdemos 28% de nosso tempo num dia de trabalho por querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. 28%. Nós trocamos aproximadamente 37 vezes de aba no computador por dia. Coisa, né? Imagina se abre ainda o WhatsApp, e-mail, tudo junto ainda no computador, meu Deus do céu. Essa alternância ela pode resultar em um aumento de 25% de tempo gasto com tarefas mais simples e de até 5% de aumento de tempo gasto no caso de tarefas mais complicadas. Isso é científico, tá? São dados científicos que eu trouxe aqui. Aí, chega no final do dia, a pessoa reclama que não tem tempo. Estão entendendo aqui onde é que está indo? Vocês já pararam para pensar por que será que cada aplicativo que a gente baixa, a primeira mensagem que aparece para a gente é: você quer ativar as notificações? É a primeira coisa que os aplicativos, quando a gente baixa, pergunta para a gente. Tempo. Ele quer o teu tempo. Quantas notificações de celular você recebe por dia? Então, eu convido você a revisar nos ajustes quantos aplicativos inúteis que simplesmente baixa e você fica recebendo notificação durante o teu dia. E brilha. Tudo bem, estou lá no meu computador fazendo um relatório que eu preciso entregar. E o celular ali do lado. Cada vez que ele brilha, esse teu desvio de foco está aqui, ó, de 25% a 100% de tempo que você está perdendo. A gente perde tempo na hora que vai mudar de aba antes e depois quando vai voltar também. E aí se vai. Minutos preciosos que lá no final do dia vai ter um preço. Ou no final da tua semana.
Que daí a gente volta para a dor que a gente estava comentando lá no começo. Queria mais umas horas no meu dia. Acho que mais uma horinha para mim estava bom. 2, 3. Então, tudo isso, gente, são pontos que... Mariana, mas que ridículo você trazer isso, é óbvio. Será? A autorresponsabilidade. Será que é óbvio? Não, eu já sabia disso. E por que a gente não está praticando, então? Por que a gente deixa os aplicativos dizerem o que a gente quer ou o que não quer com relação às notificações? Ou as 500 abas abertas, por exemplo, dentro do nosso computador? Tempo, gente. E não é dinheiro só, não. Quarto ponto. Quarto ou quinto agora? Quarto, né? Tá. Delegue mais e melhor. Mais um ponto científico aqui para a gente pensar. Pesquisadores estimam que somos interrompidos a cada 11 minutos e por isso perdemos quase 1/3 do nosso dia recobrando atenção por conta dessas interrupções. Daí, mas o que tem a ver essas interrupções com delegar? Você já parou para pensar com relação ao treinamento, por exemplo, do teu time? Se eles não estão te interrompendo de repente para fazer perguntas que eles poderiam de repente achar no Google a resposta? Ou que de repente ele poderia virar para o lado e perguntar para o coleguinha, por que ele está perguntando para você? Olha o teu tempo. Como é que faz isso? E o mais uma vez, as mulheres com a mania de multitarefa. Gente, vocês já pararam para pensar que nas entrevistas de emprego antes era perguntado, no caso, alguém aqui já participou da entrevista de emprego e perguntaram assim, quais são os seus pontos positivos? Características positivas. E a pessoa se vangloriava, batia no peito e falava assim, eu sou multitarefa. Você não faz 100%, amor. Você não faz 100% nenhuma nem outra atividade. Fato. Não tem como. E o delegar mais é exatamente isso. Pedir ajuda. Por que não? Pedir ajuda em tarefas, de repente, que podem ser mais operacionais. Dedicar o teu tempo, de repente, para parar e pensar no crescimento do teu negócio, na parte do planejamento, na parte estratégica do teu negócio, da tua empresa, para você crescer, da tua carreira. Se você fica preso no operacional e você não delega tarefas simples, elas ocupam maior tempo. E o melhor, por que delegar melhor? E o delegar não é simplesmente mandar fazer. O delegar é você parar para pensar, avaliar se a pessoa que você está passando a tarefa tem capacidade para executar ela da forma que ela precisa ser feita. Então, pontos para você parar para pensar na hora de delegar. Avalie a pessoa, se ela tem capacidade para execução. Dar instruções claras, partindo do princípio de que nada é óbvio. Não é porque você sabe fazer algo com o pé nas costas, que a hora que você pede para outra pessoa, a pessoa também vai fazer, certo? Tem muita coisa que ela sabe fazer e que você não sabe. Eu estava conversando com o Felipe agora há pouco com relação a site. Eu inventei de fazer o meu. Eu levei uma semana. Pra quê? Pra quê? Mas a gente já sabe... E não é porque eu trabalho com isso que eu não faço, gente. Todo mundo comete erro. Lição aprendida, não faço mais. Por quê? A pessoa que falou assim, não, é fácil de fazer. Tá aqui as instruções claras. Pra ela, era fácil. Pra mim, eu levei uma semana pra fazer. Então, parta do princípio de que nada é óbvio. Não é porque você sabe fazer algo com o pé nas costas que a outra pessoa também. E dê instruções claras ao ponto de... Vou dar um exemplo. A Lia conheceu a minha avó. Minha avó fazia um pão maravilhoso. Vó, me dá a receita do pão. Tá bom. 3 ovos. 3 copos de farinha. Não sei quanto de óleo. 1 colher de fermento,
bota na forma e bota assar. Será que deu certo esse bolo, gente? O pão? Será? Eu já tinha feito bolo, por exemplo, eu sabia que tinha que quebrar o ovo dentro do negócio. Mas se eu estou dando uma receita para uma pessoa que nunca fez, como é que ela vai saber? Eu brinco que quando você dá instruções para uma pessoa para fazer na hora de delegar, dê instruções pensando como se fosse para uma criança de 7 anos. Instruções claras. Vocês já pararam para pensar que se eu vou quebrar todos os ovos dentro de um bowl, se o último ovo estiver podre, eu perdi tudo que está ali dentro. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem não cozinha aqui? Esse tipo de coisa tem que ser dito, certo? Quem já aconteceu isso com vocês, né, meninas? Pela cara ali já aconteceu isso. Perde tudo que você colocou dentro do bowl. Instruções claras. E são exemplos bobos, pode parecer exemplo bobo, mas é justamente para ficar claro na hora de apresentar. Esses dias atrás, eu até apresentei, eu dei uma aula na FAI esses dias atrás, aquele exemplo do vídeo da Nutella. Tem um vídeo que é sensacional, depois se vocês quiserem eu indico para vocês. É um pai com 2 crianças que ele fez um experimento para as crianças darem instruções claras para ele fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Vale a pena, gente. Jogue no YouTube a hora que a gente sair para vocês entenderem o que são instruções claras. Era um tal do menininho falar, pega a faca, o pai cata a faca, joga dentro do pote, com o cabo dentro do pote, e daí joga o pote em cima do pão. Se não está instrução clara que precisa pegar a faca com a parte da serra, pegar um pouco, instruções claras. Quanto de fermento que eu tenho que botar no meu pão? Uma colher. Que colher? De chá? De café? De sopa? Rasa ou funda? Os ovos. Quanto de farinha? Um copo? Que copo? Quantas gramas tem um copo? Então, dê instruções claras na hora de delegar. Por que isso? E por que eu digo, insisto nesse ponto? Para economizar esse ponto aqui, ó. As interrupções. Quando você delega e dá instruções claras, as chances dessa tarefa voltar para ser refeita é menos da metade. Menos de 1/3. Quando você dá instruções claras, quando a pessoa sabe o para quê, como, quando, onde, por que ela precisa fazer aquela tarefa, ela vai executar com mais afinco, com mais propriedade. Quando ela tem instruções claras. Se ela não tem instrução clara, vai bater lá na tua porta lá. Aquele relatório, onde é que eu encontro? Aquele do mês passado? Para, sai, levanta. Vai lá ajudar o ser a achar o relatório. Nesse levanta e volta para tua mesa, quanto tempo vai de tempo? Mais uma vez, chega no final do dia. O que eu fiz com o meu tempo? Queria mais 1 horinha. Alinhe prazos e expectativas na hora de delegar. Preciso do relatório para sexta-feira para a reunião. Vai adiantar entregar o relatório na sexta-feira? Você não vai ter que dar uma revisada, de repente, no relatório para até sexta-feira? O que precisa ter nesse relatório? Quais as informações? Teve um outro exemplo que eu usei que foi bem assertivo também, que a gente conversou na outra aula que teve, numa aula que eu dei de liderança lá na FAI. O chefe mandou e-mail para a secretária, ó, tem reunião no dia 13 de dezembro e preciso que você deixe a sala pronta. Tá bom. Chega lá no dia 13, não estava nem a sala reservada. Do cara, falei pra você deixar... Não, mas você não me falou o horário. Você não me falou quantas pessoas iam ter. Tudo isso entra no ponto das instruções e o prazo com as expectativas. Precisa do ar-condicionado ligado? Vai precisar de coffee break? Quantas pessoas são? Vai precisar de material de apoio? Todo mundo precisa ter a senha da internet? Tem que ter relatório? Como é que tem que estar essa planilha antes? Instruções, prazos e expectativas. O que você espera com relação
ao que está sendo pedido. Porque senão entra no ponto assim, preciso que você faça uma planilha para a gente apresentar na reunião de sexta-feira com todos os resultados do ano. Que resultados? Do quê? De repente, os resultados que o teu colaborador acha que precisa ou a secretária precisa, não é o mesmo que você espera, não é o mesmo que você precisa apresentar. E daí, o pensamento que vem, né? Putz, se eu soubesse que ela fazia errado, eu fazia. Quantas vezes já não deu vontade de pegar para fazer por causa do resultado errado? Falha na hora de delegar. Eu sinto comunicá-los, mas é falha na hora de delegar. Então, faça o acompanhamento e dê feedback. E feedback, gente, não é só mostrar os pontos falhos, não é só crítica. Mas é contribuir propriamente para o desenvolvimento da pessoa. Chama lá a secretária que não fez o agendamento da sala para reunião. Fulana, então, ó, vamos fazer um checklist, já deixar pronto aqui. O que precisa quando a gente tiver uma reunião? Os dados que eu preciso dar para você saber para como fazer. E você saber o que precisa fazer propriamente. E o último, e ao meu ver, que é o ponto exatamente que a gente conversou no comecinho, diga mais não do que sim. O não que você dá para o outro é o sim para você. Gente, a gente tem que aprender a dizer não rápido e sim devagar. Já pararam para pensar nisso? Alguém quer chutar o porquê que tem que dizer não rápido e sim devagar? O não, ele é óbvio. Se ele é pode ser. Se é eu acho que sim. Se é talvez. Se é deixa eu dar uma olhadinha. É não. É não. Então, o não tem que ser rápido. O sim você tem que pensar. Então, mas eu tenho dificuldade para dizer não, né? Como a maioria, no caso, levantou a mão aqui no começo. Então, quem sabe usar a frase assim, olha, vou dar uma olhada na minha agenda primeiro, daí eu te dou uma resposta. Porque senão ainda mais na época do ano. Vai dizendo sim. Vai dizendo sim. Quando vê, tem reunião em cima de confraternização, em cima de 500 coisas. Então, avalie. O não é rápido e o sim é devagar. Avalie antes de dizer sim. Para e pensa. O tempo que você diz que não tem hoje é fruto de algum sim que você deu e que poderia ter sido um não. Tenha certeza disso. Então, as cinco soluções, trouxemos as 5 soluções. Trouxe os 3 pilares, para vocês pararem para pensar antes, né, com relação à parte de gestão de tempo. E ainda trouxe 2 pontos para vocês lembrarem, e não é tipo para amanhã só o lembretinho, não, é para a vida. Sempre parta do princípio de que nada é óbvio. Nada é óbvio, gente, nada. Precisa tirar o lixo. Pô, mas você não me falou. Cara, mas é óbvio que precisa tirar o lixo. Para você, pode ser. Fulano, tem que colocar água na mesa na hora da reunião. Não é óbvio isso? Pode ser para você. Você sabe quantas pessoas vão estar na reunião. A secretária sabe? Quanto tempo vai levar? De repente, entra numa reunião de 15 minutos, não precisa de água. E tira da cabeça e coloca no papel. Seja um problema ou um projeto. Por quê? Quando a gente... E é mais um exemplo que pode parecer bobo, tá? Casquinha de pipoca no dente. Quem já teve aquelas casquinhas de pipoca no dente lá que você fica com a língua de um lado e no outro na boca? Todo mundo já passou por isso, né? Trabalheira para tirar aquela casquinha, né? Até a hora que você resolve, vai lá e tira a casquinha. Um negocinho de nada. É que nem problema na nossa cabeça. Quando você tira o problema da cabeça e coloca no papel, você está tirando de um abstrato e você está colocando num concreto. É como a gente olhar... Por que é mais fácil a gente solucionar o problema dos outros do que os nossos? Exatamente por isso.
Não tem o emocional envolvido. A gente está racionalizando em cima do problema. Então, por isso que é muito mais fácil a gente dar a solução e resolver o problema dos outros do que os nossos mesmos. O mesmo vale aqui. Quando você tira o teu problema, um projeto da cabeça, e você coloca no papel, é mais fácil, ele torna mais palpável você racionalizar em cima dele e você conseguir encontrar soluções e pontos que, de repente, se tivesse só na cabeça, era um negócio do tamanho do bonde. Insolúvel. Quem sabe, com esses últimos dias do mês de dezembro, aqueles que tem algum problema aí que você está maquinando na cabeça e que só está na cabeça e você não está conseguindo encontrar uma solução, de repente, a hora que você colocar ele no papel propriamente, você consegue encontrar algum ponto que você consegue dar um primeiro passo. Quero começar a ler livro. Você não vai começar lendo um livro inteiro. Uma página. Então, um passo que você der do teu problema que estava na tua cabeça e você não estava conseguindo encontrar a solução, quem sabe colocando no papel, fica mais fácil de você encontrar pelo menos um passo que você pode dar e encontrar a solução para o ano que vem. Certo? Gente, queria agradecer o tempo de vocês mais uma vez. Obrigada. Parabéns por terem vindo. A gente vai continuar ainda aqui. Mas eu faço um convite para vocês. Eu vou deixar o QR Code aqui. Me mandando um direct dentro do Instagram. Aqui é o QR Code do perfil. Quem quiser pegar o QR, tem naquela TV lá de trás também. Me manda um direct que eu vou compartilhar uma ferramenta, papel, para tirar as ideias da cabeça e começar os problemas também. E você começar a gerir melhor o teu tempo de forma estratégica. É uma ferramenta bem prática, que daí eu vou disponibilizar para vocês lá no direct. Tá bom? Obrigada. Se tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. E eu vou passar a bola para as meninas agora para continuar. Obrigada, gente.